Olá, 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 bom dia Fortaleza, 10 horas 2 minutos, por que não, bom dia mundo, começa a partir de agora, até 11 da manhã, o programa Democracia no Ar, aqui na sua web rádio Atitude Popular, com retransmissão pelas rádios Liberdade AM, o 1310, e ainda no decorrer da sua programação local, a Canudos FM 104,9 de Boa Viagem, ainda web rádio Fetrace. E também estamos ao vivo, através da página Democracia Participativa, aí do Facebook. Alô, você do Facebook, bom dia, obrigado pela audiência e sintonia, tá bom? Apresentação e produção do programa, todo o conteúdo dele, Márcio Rodrigues, participações especiais, Antônio Carlos, Souza Júnior, abertura e técnica esse que vos fala, Jonathan Neto, tudo bom contigo? Vai ficar melhor ainda agora, viu? Com certeza. Democracia no Ar é um programa do movimento Democracia Participativa. Nós temos o apoio cultural da Fetrace, Mova-se Sem Face, o Show Advogados Associados e Sintaf. Agora 10 horas 3 minutos, o comando é dele para uma nova edição do programa Democracia no Ar. Márcio Rodrigues, bom dia! Bom dia, Jonathan Neto, obrigado pela audiência. Amigos ouvintes, estamos começando mais uma edição do programa Democracia no Ar, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da Fetrace, Mova-se Sem Face, Sintaf e o Shoa Advogados Associados. Além da Atitude Popular, estamos no ar também em rede com a nossa companheira web rádio Fetrace, a Liberdade AM de Boa Viagem, um carinho todo especial aí para os ouvintes de Boa Viagem. Por ser uma rádio comunitária, a Canudos FM apresenta este mesmo programa ao longo de sua programação normal. Por ser uma rádio comunitária, ela não pode transmitir em rede. Também estamos no ar na página do Facebook do Movimento Democracia Participativa. Então, bom dia a vocês, nossos companheiros que estão assistindo aqui mais um programa Democracia no Ar. Esse que é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. Aqui os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente. Ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possui um canal de comunicação entra no ar agora. Democracia no Ar. E hoje, na edição de hoje, nós vamos receber dois representantes do Sindicato dos Trabalhadores Gráficos do Estado do Ceará, o Rogério Andrade, que preside a entidade, e o Adriano Sena, que é diretor do Sintrag. Bom dia, senhores. Bom dia, companheiro Márcio, bom dia aos ouvintes, bom dia aos companheiros da Fetrace, bom dia a todos. Prazer estar aqui. Adriano? Bom dia a todos, companheiros. Bom dia e um forte abraço aí para a categoria trabalhadora. Eles vêm falar sobre as demandas da categoria, né? Os trabalhadores gráficos do Estado do Ceará são divididos em três tipos de trabalhadores, né? Os trabalhadores que trabalham nos meios de comunicação impressos, né? Nos jornais, nas revistas aqui da região, e as gráficas que trabalham na produção de conteúdo impresso para jornal, os trabalhadores que trabalham na produção de embalagens e os trabalhadores que trabalham em que setor? Na verdade, a categoria é uma só, né? Os patrões aqui no estado do Ceará é que dividiram-se em três sindicatos, né? Uhum. E aí tem os sindicatos das empresas proprietárias de jornais e revistas, que detêm o menor número de trabalhadores. Tem o setor gráfico de embalagens, que trabalha basicamente com embalagens gráficas, né? E tem também o maior setor, que é o setor convencional. Pega as gráficas convencionais, que a gente chama de gráficas rápidas, gráficas digitais, offset, né? Mas o que acaba modificando, talvez, do ponto de vista técnico, esses trabalhadores, e até mesmo colocando em sindicatos patrões diferentes, é o modo, né, é o sistema de impressão adotado pela empresa. Hoje em dia, basicamente, se coloca isso. Mas a categoria, de fato, companheiro, é uma só. Em relação aos trabalhadores gráficos que trabalham em veículos de comunicação, eu acho que a gente tem até
um determinado problema, né, a ser resolvido, porque os jornais, e principalmente os jornais, mas também as revistas, há uma tendência muito grande de eles irem desaparecendo, né? É um problema sério que vocês estão enfrentando nesse meio, né? Exatamente. No meio onde trabalham esses trabalhadores gráficos do Estado do Ceará e do Brasil como um todo, né? Você que também é dirigente da Confederação Nacional, Rogério, você pode nos falar alguma coisa? A Confederação tem conversado a respeito disso? Vocês têm dialogado com a base a respeito dessas questões? Esse problema é gravíssimo na nossa categoria. A categoria, nesse setor específico de jornais e revistas, a gente considera basicamente uma categoria, eu não diria em extinção, mas em um processo de quase extinção. Tendo em vista que as novas tecnologias, né, o avanço da internet, a tendência é que os jornais e as revistas migrem, a mídia impressa vai migrar para a internet e vai acabar retirando a mão de obra gráfica, porque você não vai precisar de grandes máquinas, uma vez que o conteúdo produzido ele não vai ser mais impresso, ele vai ser lido nos computadores, nos smartphones, nos tablets. Há uma tendência de que seja feita uma compilação de um produto bem menor para ser impresso 1 ou 2 vezes por semana, dependendo da determinação daquilo que a empresa, né, tá negociando, né, em relação aos seus fornecedores, aos seus anunciantes, e, obviamente, vai haver uma grande perda de número de empregos, né, nesse setor. Em compensação, você também vê uma tendência de crescimento muito grande para quem trabalha na produção de embalagens, né? Há uma tendência de crescer, né? Pelo volume, né, cada vez maior na compra de produtos já prontos, né? Você vai comprar alguma coisa, você já recebe aquilo dentro de determinada caixa de papelão ou mesmo uma embalagem plástica que necessita também ter alguma identificação, né, com quem está fazendo a venda ou quem produziu isso industrialmente. Há uma compensação nisso? Há algum tipo de ganho em termos de postos de trabalho para esses trabalhadores? Olha, as revoluções industriais, a primeira, a segunda, revoluções industriais, elas tinham uma tendência que era aumentar a mão de obra, né? Talvez com a terceira revolução industrial, né, essa tendência não se aplique, uma vez que no caso da nossa categoria em particular, nós não vislumbramos no horizonte futuro um número significativo de empregos. A perda, ela deverá ser uma perda definitiva. Os postos de trabalho que serão criados serão em menor número, uma vez que os novos equipamentos de impressão que estão sendo produzidos, eles são equipamentos essencialmente poupadores de mão de obra. A nossa categoria, o trabalho gráfico em si, ele passa por 3 etapas: a pré-impressão, a impressão e o acabamento. O acabamento era um setor mais manual, né? Era um setor onde a manufatura se dava com mais intensidade. Nós estamos vendo cada vez mais, quem vai às feiras gráficas, as novidades com relação a a terceira etapa do produto gráfico, que é o acabamento, ele está cada dia mais maquinizado e, consequentemente, diminuindo mão de obra. Então, eu acredito, a gente tem feito um debate em nível nacional, tem conversado com os trabalhadores, alertado para esse problema. Estamos tentando identificar esse momento que a categoria está passando, de uma crise estrutural e tecnológica muito grande, no sentido de crise, no sentido de diminuição de mão de obra. Eu não vejo, Márcio, a nossa categoria como uma categoria que vai se extinguir, mas ela ficará bastante reduzida no cenário produtivo. E como se resolve essa questão em relação à base, né? O que vocês têm discutido com os trabalhadores gráficos e o que
a que solução vocês têm apresentado para a categoria em diálogo com ela, qual a solução também que ela enquanto categoria, né, enquanto trabalhadores organizados, traz para a direção do sindicato? Assim, esse é um problema que nós temos enfrentado muita dificuldade em dialogar com a categoria, né? Uma vez que aqui no Ceará nós não temos... Primeiro porque, se no Brasil a gente considera o capitalismo tardio, ele ainda nem chegou. E ainda nem chegou. Se Né? a gente olhar para aquilo que a gente está vendo no Congresso Nacional Brasileiro, né, as propostas de quase escravização do ser humano no Brasil enquanto trabalhador, a gente vê que aqui o capitalismo não é nem tardio, ainda não chegamos a ele. Ainda não chegamos a uma concepção de nós não temos sequer, né, Rogério, se a gente for analisar a fundo, Adriano, um estado de bem-estar aqui no Brasil. O Brasil, a América Latina, de um modo geral, não passa por esse estado de bem-estar social que a Europa experimentou. Né? Vivenciou, né? Vivenciou, né? Desde talvez do final da Segunda Guerra Mundial, né, de 1945 em diante, a gente percebe que a Europa vive tempos de bonança, né? Sim. Uma ou outra crise aqui e acolá, mas a tendência é ver que os países, né, as pessoas vivem com uma determinada qualidade de vida bastante interessante. E isso aqui a gente ainda não conseguiu chegar. É verdade. Trazendo um pouco para a pergunta que você me fez com relação ao que a categoria tem discutido, que a categoria tem pensado, no sentido de que como nós estamos tentando modificar esse cenário, na verdade é um cenário complexo, difícil, porque as novas tecnologias que chegam, nós não temos escolas profissionalizantes que nós possamos dar um alento para esses companheiros, você vai para esse local tal, que nós vamos ter, vai melhorar, você vai melhorar a sua qualificação, né, profissional e, consequentemente, você estará apto a continuar no mercado de trabalho. No Ceará, né, e as coisas me parecem são feitas exatamente para funcionar dessa forma, as máquinas chegam, as empresas mandam seus técnicos passarem uma semana, duas, o trabalhador gráfico quiser que aprenda na base do erro e do acerto, né, e vai tocando a máquina aí até enquanto não quebrar definitivamente. Então, praticamente nós não temos curso de qualificação profissional como nós temos hoje em São Paulo, né, nós temos nos estados do Sul e Sudeste da Federação, mas aqui no Ceará e particularmente no Nordeste nós não experimentamos essa qualificação que nós possamos dar um alento para a categoria. Então, é uma luta pela sobrevivência muito dramática nesse sentido, porque nós não alcançamos o nível de qualificação tecnológica necessário para que a categoria possa continuar avançando e, digamos assim, se organizando também, logicamente, do ponto de vista profissional, do ponto de vista político, porque a partir do momento que você conhece como se trabalha no setor, como opera as máquinas, como a gente vai começar a fazer o produto, que nós conseguimos vislumbrar a necessidade de sermos, talvez, cidadãos, de ser partícipes do processo produtivo e, a partir dele, se inserir também no processo político de organização que a gente realmente vivencia. Então, cada vez mais que nós embrutecemos o trabalhador, não conseguimos colocá-lo do ponto de vista da qualificação profissional, nós distanciamos ele também do processo político, que é um problema que nós enfrentamos. Quantitativamente, né, a gente pode dizer que existem quantos trabalhadores no setor gráfico hoje no estado do Ceará? E assim, o sindicato ele abrange não só Fortaleza, mas ele abrange todo o estado do Ceará, né? O sindicato é estadual. Hoje nós temos aí, o número que não é um número nosso, é um número da Abigraf, que é uma associação patronal. Eles vislumbram cerca de 10 mil trabalhadores gráficos em todo o estado do Ceará, e contando os 3 setores, logicamente, porque na Abigraf eles não fazem distinção o que é jornal, o que é embalagem, o que é convencional. Todo mundo é gráfico, independente do sistema. Então, é uma associação que congrega e alberga, digamos assim, todos os patrões em nível nacional. Então, eles dizem que no Ceará tem cerca de 10 mil trabalhadores, sendo a maioria no setor que a gente chama de convencional, que é o setor gráfico offset, impressão digital, enfim. Esse setor onde a maioria das empresas tem no máximo 10 empregados.
Isso acaba pulverizando o número de trabalhadores e dificultando a organização na base, né? Extremamente pulverizado, né? Se você imaginar que quando uma empresa consegue ter no máximo 50 funcionários, a gente já pode considerar que é uma empresa de médio e grande porte aqui no estado do Ceará, ao passo que, para ser de médio e grande porte, no sul do país, empresas com 500, 600, 700, 800 trabalhadores, né? Então, aqui no estado do Ceará, quando uma empresa consegue atingir o número de 50 funcionários, a gente já pode conceituá-la como uma empresa de médio e grande porte. É uma coisa assim absurda, mas é uma realidade complicada e isso dificulta aí muito a organização dos trabalhadores nesse sentido. Numa sociedade cada vez mais individualizadas, né? Quando você vai dividindo esses trabalhadores, pulverizando da forma que nós estamos vivenciando, quanto menor a empresa, menor a capacidade do trabalhador enxergar a organização social do trabalho. Adriano, você é um dos dirigentes, né? Um dos líderes do sindicato que ajuda nessa função de trabalhar a base, né? Isso, exatamente. E como que é esse seu trabalho no dia a dia? Como que é essa organização de você ir lá, conversar com os trabalhadores, às vezes, pequenas gráficas, inclusive, que a gente chama de gráfica rápida, né? Como é que é a receptividade? Varia muito de um local para o outro? Varia muito, assim, de trabalhador, né? Porque o trabalhador, ele está um pouco com essas reformas que estão vindo e com os ataques também, né, do governo. O trabalhador está meio receioso de até conversar com o dirigente sindical, com medo de perder o emprego, e a gente tem uma dificuldade muito grande nas empresas e tentar passar isso para o trabalhador, né? O trabalhador ele fica um pouco meio que de mãos atadas com o que está acontecendo. Se ele vai conversar com o dirigente sindical, o patrão ameaça de colocar para fora, né? Então tem esse impasse de patrão e dirigente, porque quem impõe as regras dentro das empresas são os patrões, né? Então o trabalhador ele fica meio que receoso de ter um contato maior com os dirigentes sindicais. Com essa dificuldade de vocês falarem com os trabalhadores em seus locais de trabalho, a estratégia que vocês usam qual seria, né? Qual seria a saída para esse tipo de problema? A saída que a gente está tendo é tentar unir nas pequenas e grandes, né, que a gente chama de grandes empresas, que tem maiores números de funcionários, a entrega de jornais, chamar para comparecer ao sindicato, para acompanhar o que é que o dirigente sindical faz realmente de fato. E nas pequenas empresas, a gente tenta abrir os olhos do trabalhador que quem luta por ele é o dirigente sindical. Rogério e Adriano, a gente está vivendo um período bastante conturbado em termos de conjuntura nacional, né? Como que o Sindigraça do Ceará está se posicionando, primeiro em relação à greve geral, né? Daqui a 9 dias a gente vai ter uma espécie de uma visão geral, né, do que vai acontecer com o futuro do Brasil. E aí eu gostaria de saber de vocês o que o sindicato está fazendo, né? Vocês são base de uma central, que é uma central de bastante luta, CSP com lutas, né? Como que está se dando essa organização aí de base para essa manifestação no próximo dia 28. Vocês já negociaram com a base de vocês a paralisação total do trabalho? Já realizaram a Assembleia Geral, convocando, né, os trabalhadores para esse momento de paralisação, né, a greve? Olha, a nossa categoria vai ser convocada por local de trabalho, né? Nós estávamos esperando uma discussão que fosse feito um material unificado, tendo em vista que a proposta de greve geral
houve de paralisação nacional, que até mesmo o nome da atividade ficou um pouco complicado na hora de definir pelas centrais, né? Mas nós estamos chamando de greve geral. Então, nós ficamos aguardando, o material realmente demorou um pouco a aparecer, nós tivemos que produzir o nosso próprio material e ele deve estar ficando pronto de hoje para amanhã, e nós vamos ter um pouco menos de 8 dias. Então, nós vamos ter que fazer, como a gente diz aqui no Ceará, das tripas coração, para poder ir na base e convocar os trabalhadores, fazer uma convocatória e a partir daí tentar fazer com que esse movimento seja um movimento qualificado, que a gente consiga realmente parar o Brasil, de fato, né? Tendo em vista que o que está por vir é algo tenebroso, sem precedentes, talvez, na nossa história. Eu estava iniciando no movimento sindical quando nós vivenciamos o advento do neoliberalismo no Brasil, no período dos governos tucanos, né? E anteriores a ele também. O embrião do neoliberalismo no Brasil começa com Fernando Collor, mas se intensifica no governo tucano. Então, talvez as propostas de reformas que foram apresentadas naquele momento sejam tão devastadoras quanto as que estão sendo apresentadas nesse momento, depois de um processo, de um golpe político, de um golpe constitucional que vem varrendo a América Latina de alguma forma, né? Honduras passou por isso, o Paraguai passou por isso, e no Brasil nós também passamos por isso, agora recentemente. Então... E parece que é mais elaborado do Brasil, né? No Paraguai foi assim, decidido na quinta-feira à noite, e na sexta-feira à tarde o Lugo já tinha sido defenestrado, né, do cargo de presidente. No Brasil a coisa foi bem mais elaborada, né? Trouxemos aí juristas, eu não diria de certo nome, mas pelo menos com um nome familiar bastante famoso, no caso de Reale Júnior, que é filho de um dos filósofos brasileiros, e que de repente esse processo demorou aí, digamos aí, quase um ano. Mas me parece que, para não entrar nem aprofundar nessa discussão, tendo em vista que o nosso papo aqui é muito mais a conjuntura atual e a greve geral, mas foi uma coisa que foi pensada tão logo terminou a eleição presidencial, né? De 2014. De 2014 foi algo que começou, como você bem colocou, a coisa me parece mais bem elaborada, tendo em vista que ela começa a ser identificada. E tem um verniz de institucionalidade, sim, né, na coisa. Sim, você que é estudante de direito, eu acho que tem mais propriedade de falar até do que eu, mas assim, há um verniz de que não, que isso, mas tem impeachment na Constituição? Tem, mas para que ele aconteça, né, para que ele seja de verdade um impeachment, precisa haver um crime de responsabilidade. E isso, convenhamos, não ficou comprovado. E logo em seguida, aliás, ficou provado que não existiu, né? E se existiu, já era coisa que tinha sido praticamente institucionalizada pelos governos anteriores. Todos. Tanto é assim que... De Itamar a Lula. De Itamar a Lula. Então, tanto é assim que terminou o golpe institucional, o Temer, ele legalizou as pedaladas fiscais, que era o mote do impeachment naquela oportunidade. Então, ele tornou legal, ele tornou lei, ele fez tornar lei as pedaladas fiscais. Então, o que é um absurdo que não tem tamanho, né? Você, assim, julga uma pessoa por um determinado crime, né, entre aspas, né? Diga-se de passagem, um crime entre aspas. E aí, 2 dias depois, o Congresso Nacional vota que aquilo lá não é mais crime. Não é mais crime. O pedalado fiscal agora é oficial, é algo que você pode fazer. Algo legal. Você tornou algo legal que até ontem tinha sido ilegal. Então... e que foi o mote daquilo que foi. É uma prova de que os governos posteriores irão continuar se utilizando do mesmo artifício. E, logicamente, se nós entendermos que o fato é um fato ilegal, é um fato ilegítimo, um fato que deva ser colocado como crime, então a gente acabou legislando e deixando de ser crime algo que a gente condenou em anos anteriores e até se utilizou desse fato em si para afastar um
presidente, uma presidenta, no caso, democraticamente eleito, com maioria de votos, enfim. Então, assim, coisas que a gente tem a história do Complexo de Vira-Latas, tem a história da República das Bananas, mas me parece coisa que só acontece aqui no Brasil, né? E algo assim que não passa, na verdade, nas discussões na grande mídia, não passa nas discussões com a população. Talvez a população tenha uma dificuldade enorme da compreensão desse processo. Vocês, como dirigentes do Sindicato dos Gráficos, estão diariamente, não sei se direto, né, o ano inteiro, mas boa parte do tempo vocês estão ligados a trabalhadores que estão dentro, né, do contexto dessas empresas de comunicação, né? Todos os jornais de grande porte, eles têm essa característica, né, de reproduzir aquilo que a mídia tradicional, eu não chamo de grande mídia, porque de grande eles não têm nada, né? Muito pelo contrário, eles têm uma pequenez, né, no modo de operar, que é intrínseco, né, à forma como eles agem, de reproduzir a visão de mundo deles, de tentar impor, né, a visão de mundo deles. Mas, assim, como que vocês veem esses trabalhadores, né, e a interação desses trabalhadores nesse contexto de crise? É mais fácil convencê-los a não ir trabalhar, ou em função aí desse momento particularmente difícil, é impossível fazer com que eles não vão trabalhar? Não, eu não vejo como impossível, né? A classe trabalhadora, ela é muito dinâmica, né? Nós não vemos a impossibilidade de acontecer uma paralisação geral no Brasil, notadamente com relação à nossa categoria. Os gráficos, o perfil do trabalhador gráfico, obviamente que modificou, né, com os novos processos produtivos. Acho que a gente coloca que a produção em série, ela também, adotada no Fordismo, ela também acontece com o produto gráfico. Quando nós experimentamos o início da atividade gráfica no Brasil, gráfico e jornalista, eles se identificavam na mesma pessoa. Aliás, eles faziam campanhas salariais, campanhas institucionais, campanhas que eram par e passo, todo mundo junto, né? Na verdade, o gráfico... Junto e misturado. Né? O gráfico era jornalista e o jornalista era gráfico, porque você tinha que preparar a matéria, né? Você tinha que buscar o fato e depois ir para a oficina, montar a chapa, né? A partir da montagem da chapa, você revisava, você relia seu texto, colocava ele na máquina, rodava, e no dia seguinte, ou à tarde, tinha que vender o jornal. Tinha que colocar o jornal para vender. Então, você participava do processo desde o início inteiro. da produção até o pós-venda, né? Pós-venda. Perguntar na rua se... Isso. Né? Inclusive, tinha toda uma forma de vender o jornal, aquela coisa de você ficar gritando, porque, enfim, você participava, você tinha domínio de todo o processo produtivo. Hoje, isso modifica sensivelmente, porque se a gente pegar o produto jornal, você tem o cara que vai captar a notícia, depois ele vai fazer a redação, a partir da redação ele já não tem mais domínio de nada, porque ele vai para a pré-impressão, lá o cara vai diagramar, lá um outro vai mandar para a impressão, editar, né, colocar as imagens, vai fazer os tratamentos da imagem. Enfim, o processo ele foi todo dividido, né? Então você tira a capacidade de você estar fazendo toda uma discussão, estar olhando, um olhar mais crítico daquela notícia em si. Coletivo. Né? Então, assim, essa dificuldade da divisão do trabalho, ela modifica, porque se nós trabalhadores gráficos, fomos os jornalistas da classe, hoje nós não podemos mais dizer a mesma coisa. Então, o processo de politização desses trabalhadores é muito mais complexo. Antigamente, nós éramos nós costumamos dizer que nós, trabalhadores gráficos de um determinado tempo, fomos a vanguarda do movimento operário no Brasil, porque éramos nós quem editávamos os livros, imprimíamos os jornais. Então, as ideias culturais, políticas, vindas da Europa e de outros continentes, nós éramos os primeiros a ter contato com ela. Né?
Então, éramos nós quem éramos, de fato, a vanguarda, digamos, do pensamento operário, porque nós tínhamos essa coisa de estar com a novidade ali no nosso trabalho. Então, hoje não, hoje a divisão social do trabalho acabou nos tornando, de alguma forma, autômatos, né? Uhum. Nós apenas apertamos botões, digamos assim, porque o processo de trabalho foi dividido e nós perdemos essa capacidade. Se a gente colocar isso para o trabalhador de embalagem, que não trabalha com notícia, então aí você nem faz o debate, a discussão. O setor convencional também, aquele companheiro que trabalha muito mais com panfleto, com cartaz, né, com uma nota fiscal, com o formulário contínuo que está acabando, né, praticamente já está extinto o formulário contínuo. Mas se você pegar esse trabalhador, ele não vai ter contato com toda essa riqueza cultural, com todo esse debate político, com todo esse conflito de ideias natural, né, na dialética humana. Então, nós gráficos, realmente, por conta da divisão social do trabalho, nós perdemos essa possibilidade de nos politizarmos muito mais, porque quando nós tínhamos no século passado, no século atrasado, tendo visto que nós éramos, de fato, a vanguarda do movimento. Estamos conversando com o Rogério Andrade e Adriano Sena, representantes do Sindigrace, o Sindicato dos Trabalhadores Gráficos do Estado do Ceará, e vamos entrar no nosso intervalo aqui no programa Democracia no Ar, e para isso eu convoco ele, Jonathan Neto, o homem da voz de ouro da atitude popular. 10h34, rapidinho, uma breve intervenção, apenas para agradecer a você, né, que está aí do outro lado, conferindo através das rádios retransmissoras, e bem como que está nos prestigiando, acompanhando, curtindo, compartilhando, através da página Democracia Participativa no Facebook. Obrigado, tá? Você está ouvindo e conferindo o programa Democracia no Ar, que é um programa do movimento Democracia Participativa. Temos o apoio cultural da FETRACE, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sintaf. Como você já é conhecedor, já estamos na fase de contagem regressiva para a greve geral. Então vai contando nos dedos e vai ouvindo para a conscientização chegar bem mais rápido, tá bom? Escuta aí, ó. Dia 28 de abril, o Brasil vai parar. Depois de congelar os gastos sociais e aprovar a terceirização sem limites, o ilegítimo governo Temer quer acabar com sua aposentadoria e seus direitos trabalhistas. Não permita que isso aconteça. Ou paramos o Brasil em protesto contra essas medidas, ou Temer acaba com o Brasil. Participe da greve geral dia 28 de abril. Fora Temer! Direta já! Apoio o Web Rádio Atitude Popular. Música de qualidade e jornalismo de verdade. Democracia no ar. Hoje? Sai hoje. Vou passar para vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos voltando com Democracia no Ar. Hoje estamos aqui recebendo o Rogério Andrade, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Gráficos no Estado do Ceará, e o diretor Adriano Sena, diretor também do mesmo sindicato. O Rogério, a gente agora vai mudar um pouco de assunto e vai começar a conversar a respeito do que nós estamos vivenciando nacionalmente. A conjuntura nacional não nos é tão favorável enquanto trabalhadores, certo, Rogério? Talvez nós estejamos vivendo um dos piores momentos da democracia brasileira, digamos assim. Enquanto trabalhadores, realmente é algo impressionante. Nada se compara à desgraça que está acontecendo no Brasil, né? Um avanço sem precedentes do neoliberalismo. O neoliberalismo tem por pilares, fundamentalmente, o fim dos sindicatos, ou a redução dos sindicatos enquanto representante da classe trabalhadora e sua capacidade de resistência. A proposta de reforma trabalhista é, no mínimo, um assinte, né? Porque, assim, você deixar com que a pessoa assine um contrato de trabalho individual com o seu patrão, você simplesmente está entregando a raposa. Raposa, cuida aqui desse galinheiro, né? Porque como é que o trabalhador vai se defender diante do patrão? O patrão vai fazer as propostas mais indecentes do mundo, o trabalhador vai dizer o que para ele? Na verdade, quando o Rogério Marinho, que é o relator do projeto de reforma trabalhista... Tinha que ser Marinho, né? Desculpa aí.
Tinha que... Desculpa o meu preconceito. Quando ele apresentou o parecer, salvo engano, no dia 12 de abril passado, imediatamente um companheiro aqui, que agora não me recordo o nome, Da CSP? Não, é um rapaz que ele é funcionário público, é assessor de desembargador, e ele fez uma análise e postou no site Jus Brasil, né, a análise dele com relação ao parecer. Claro que ele não fez uma análise mais geral, mas ele fez uma análise sucinta, mas bem objetiva, e na oportunidade ele qualificou a mudança, né, de paradigma na proposta em ela sendo aprovada, que nós deixamos de ter o direito do trabalho e o processo do trabalho e passamos a ter o direito do patrão e o processo do patrão, né? Então, a coisa é nesse marco, né, de mudança, talvez sem precedente na nossa história, porque a proposta, de fato, enterra a CLT, uma vez que você acaba, inclusive, com o conceito de hipossuficiência do trabalhador, né? Você cria... Eu acho que é importante, né, como a gente discute determinados conceitos jurídicos, que a gente passe aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, a tradução daquilo que é o conceito de hipossuficiência do trabalhador. O que significa isso? Para a gente poder traduzir, para que os nossos ouvintes possam entender e também compreender o que está acontecendo no Congresso Nacional. Verdade. Na relação capital e trabalho, né, que é o trabalhador e o dono do meio do patrão. O patrão, que é o dono do meio de produção. Então, e o empregado... nessa relação, estabelece-se um contrato de trabalho entre as duas partes, né? Uhum. E o trabalhador é considerado a parte mais fraca do contrato, é a parte que tem menos possibilidade de melhorar as suas condições de vida, tendo em vista que ele trabalha por um determinado preço, ele vende sua força de trabalho por um determinado preço, e o patrão fica com todo o lucro da produtividade que ele faz. Então, por ser considerada a parte mais fraca do contrato, a parte que tem menos condições de melhorar a sua condição humana, digamos assim, na relação do trabalho, nós qualificamos, né, no direito a gente coloca que esse trabalhador, por ser a parte mais fraca, então, para tentar igualar, né, as condições, uma tentativa de se igualar na relação contratual, a gente coloca que o trabalhador é hipossuficiente, ele é considerado a parte mais fraca e, portanto, precisa ter maior proteção da legislação para que essa relação ela seja menos desigual. Então, dito isto, eu acho que a proposta que está no Congresso Nacional hoje vigora no Brasil o conceito de hipossuficiência. O trabalhador é considerado a parte mais fraca do contrato, e de fato na relação capital e trabalho. É simples, então, né? Eu tenho aqui algum dinheiro, eu posso pagar determinadas pessoas. Aí eu vou escolher no mercado de trabalho, e eu, né, como empregador, quem vai aceitar as piores condições para sobrar mais dinheiro para mim. É assim, porque é a lógica daquilo que é o capitalismo, né? Nós vivemos num ambiente capitalista mundo afora. E não tem nenhum país no mundo, com exceção da Coreia do Norte e de Cuba, que eu me lembro aqui, que vive algo diferente disso, que é sobrar mais dinheiro para quem tem o meio de produção, né? Verdade. Então, a proposta do relator, ela acaba, de alguma forma, com esse conceito. Coloca que o trabalhador é a parte suficiente, é a parte trabalhador e patrão, né? Empregado e empregador, estão no mesmo nível, nas mesmas condições, o que a realidade nos mostra muito claramente, mesmo nos países avançados, que essa realidade é diferente, que o trabalhador precisa ter mais proteção, tendo em vista que ele realmente não tem condições de acompanhar, nesse caso, os avanços, logicamente, e nem as melhorias na questão da produtividade. Uma vez que o trabalhador, ele trabalha vendendo apenas uma parte, né? Vendendo a sua força de trabalho e fica com apenas uma parte daquilo que de fato é produzido, com o empregador se apoderando de todo o resto da produtividade dele. Então, as propostas que estão colocadas aí modificam sensivelmente o contrato de trabalho, trazem um mundo novo, né? A gente está enterrando a CLT,
com alguns falsos argumentos. O Rogério Marinho, no Roda Viva, de ontem, né? Que é aquele programa que um dia foi muito importante para a democracia brasileira, e hoje em dia é um dos baluartes daquilo que o neoliberalismo prega, né? Isso. A mudança na Fundação Padre Anchieta realmente modificou excessivamente o programa. Matou o programa, né? Até porque a gente precisa compreender também que a Fundação Padre Anchieta é uma instituição do Estado de São Paulo, e o Estado de São Paulo é um estado governado pelo PSDB há mais de 20 anos. 25 né? anos. Então, pouca coisa, né? É natural que o programa se transformasse naquilo que se transformou hoje. Mas, mesmo assim, é um momento importante para a gente estar acompanhando, logicamente, é o relator da reforma, foi lá com todo o seu cinismo, colocando alguns elementos, dizendo que a CLT precisava ser modernizada, uma falácia que não tem tamanho. Que não tem tamanho, porque, na verdade, a CLT ela vem sendo atualizada, né, nos últimos anos. Sistematicamente. Desde que foi criado em 1943. Isso. Não só para adotar, logicamente, não só, logicamente, para adotar a legislação, as novas condições de trabalho, as novas tecnologias, ao que aparece de novidade, mas também para retirar direitos. Deixa eu só trazer um elemento aqui para a nossa discussão, Adriano e Rogério, que é um texto que foi publicado no site da Central Única dos Trabalhadores. Né? A reforma trabalhista proposta pelo governo Temer, em parceria com o Congresso Nacional, é um insulto ao povo brasileiro. O resultado será o desmonte de todos os direitos garantidos pela legislação trabalhista vigente e uma desorganização completa do mercado de trabalho. Essas medidas aumentarão exponencialmente a precarização, provocando o crescimento da pobreza e da miséria e aprofundando a crise social no país. O projeto de lei propõe, de uma só vez, trocar o emprego formal pelo bico, impedir os trabalhadores de entrarem com recursos na Justiça do Trabalho para combater as fraudes e acabar com o direito à organização sindical. No curto e médio prazo, a reforma eliminará do mercado de trabalho o emprego com registro em carteira, com contrato por prazo indeterminado, o que impactará diretamente no acesso e direito à aposentadoria, benefícios, jornada de 44 horas semanais, que já é uma jornada superior à grande maioria de todos os países, inclusive os nossos vizinhos aqui do Cone Sul, ou seja, da América do Sul, direito à hora extra, férias e descanso semanal remunerado, com condições dignas de saúde e segurança no trabalho, direito à gestante e direito à negociação coletiva. Esses empregos serão substituídos por trabalho precário, terceirizado, temporário e a tempo parcial. Serão substituídos por contratos de trabalho intermitente, sem jornada definida, no qual o trabalhadora receberá apenas o pagamento pelas horas trabalhadas, sem saber quando e por quanto tempo vai trabalhar, nem quanto vai receber no final do mês. O objetivo é trazer para o Brasil o contrato de trabalho pago por hora, onde os empregados ficam à disposição do patrão, mas só ganham pelo tempo efetivamente trabalhado. Além de propor ampliar as jornadas de trabalho, reduzir salários e benefícios, retirar direitos conquistados em forma de lei e expor trabalhadores e trabalhadoras a mais acidentes e adoecimento, a reforma pretende desmontar toda a estrutura de proteção que existe hoje. É isso? É basicamente isso. A nota da CUT faz menção realmente ao que está por vir. A tentativa, Márcio, acho que para uma linguagem bem simples, nós temos hoje todas as formas de trabalho informal e precário, que é utilizada no Brasil de forma irregular, e a tentativa da proposta de reforma é basicamente tornar legal o trabalho precário e o trabalho informal. Quando a nota fala em trabalho por hora, que é uma modalidade de trabalho norte-americana, como se os Estados Unidos fosse o paraíso na Terra, né? Que na verdade é uma aberração. É isso que eu fico assim, chateado, porque assim, as pessoas não se dão conta de que é um país completamente doente, né? Sim. Volta e meia, você não passa nem 2 meses sem você ler uma notícia de pessoas que saíram na rua
com um rifle na mão, atirando a esmo e matando aí dezenas de pessoas, às vezes, matando algumas e ferindo dezenas de pessoas. E, assim, a coisa, infelizmente, se tornou banal, né, nos Estados Unidos acontecer isso por causa da doença, que é aquela sociedade. Se você olhar para o vizinho um pouco mais ao norte, as coisas não são tão radicais, né, que é o Canadá. Sim. Se você olhar ao sul, você vai ver que é uma exploração da miséria mexicana que ajuda a sustentar aquele grande irmão do norte, né, entre aspas. Ou seja, a gente precisa rever os nossos conceitos enquanto sociedade para saber o que está acontecendo aqui. Eles querem implantar um modelo norte-americano, sendo que lá, pelo menos, né, a hora trabalhada ela nunca é inferior a 15, 16, 20 dólares. Aqui a hora trabalhada chega a ser R$ 2,30. É ridículo. Quando passa, né, de R$ 2, ela já começa a ficar grande. Então, os trabalhadores brasileiros só ouvem falar, né, ficam ouvindo notícias plantadas pela mídia, de que esse tipo de trabalho é um trabalho vantajoso e que nós vamos modernizar a nossa relação de trabalho. Não é verdade. Nós vamos tornar legal. Esse é o problema daquilo que é parte daquilo que é o nosso trabalho. Vocês são gráficos, eu sou jornalista, e muita gente trabalha como radialista ou como funcionário de TV, entra também na categoria de radialista. E a gente vê o quê? A gente vê que o jornalista é sequestrado pela grande mídia. Verdade. Né? Ao invés de você ter informações esclarecedoras, você tem informações manipuladoras. Né? Sim. E quando você vê, alguma vez, né, nesses últimos 6 meses, vocês viram alguma notícia que desabone as propostas que vêm do Palácio do Planalto nos jornais nacionais, tanto da Globo, quanto da Bandeirantes, quanto do SBT, quanto da Record, quanto da... Está faltando alguma? Rede TV? Não, né? Não. Você sabe por que não? É porque, assim, vou dar Só só um exemplo. Só um exemplo. A Rede Bandeirantes, em outubro de 2016, havia recebido 2.499% a mais em recursos federais de publicidade do que tinha recebido até aquele mesmo mês do ano de 2015. Ou seja, compra, né, da opinião pública. Ou da opinião publicada. Então, opinião pública é outra coisa. É verdade. Mas, assim, Márcio, esse é um problema que nós estamos vivenciando no Brasil há muito tempo. Né? Não é uma coisa de ontem. Né? Desde a gênese da nossa história, digamos assim, quando surgiu a mídia no Brasil, na verdade, ela já nasce como uma voz das classes dominantes. Então... E isso passa ao longo de toda a nossa história. O que me causa mais perplexidade, talvez nós fiquemos mais estarrecidos, né, ou com raiva mesmo, é a falsa ideia de susto, né? Quando nós estamos assistindo aí as delações da Lava Jato, como se os delatores estivessem denunciando algo novo. Algo que a gente não conhecesse, como se a sociedade não soubesse, como se a Rede Globo não fosse partícipe daquele processo, como se as grandes empresas... Desde 1964. Né? Exatamente. Então, eles ficam colocando como se fossem paladinos da moralidade, como se fossem proprietários da ética. Naquele momento, nós estamos fazendo imprensa de verdade, nós estamos fazendo jornalismo de verdade, nós estamos sendo parcial, quando, na verdade, são também partícipes de todo aquele processo de corrupção existente no país. Então, não tem nada de novo, não tem nada de novidade. Como é que eu vou denunciar algo que eu já sei? Né? Então, agora, o grande problema é que a nossa sociedade, que está assistindo, que às vezes assiste um Jornal Nacional, que assiste um Bom Dia Brasil, ou qualquer outro telejornal, ou mesmo ler o jornal da grande mídia, vai pensar que se está tendo alguma novidade, como se de repente aquilo não fosse parte há muito tempo da nossa história e também do nosso processo eleitoral. Porque quem é que não sabe que para se eleger nesse país é com muito custo que uma voz das classes menos favorecidas consegue se eleger, se não tiver
capital suficiente para poder bancar a sua eleição. E como é que se banca a eleição? Como é que se paga a eleição nesse país ao longo de séculos? Né? A gente começa com o nosso voto, que era o voto de cabresto, vai seguindo e hoje a gente continua do mesmo jeito. Porque se você quiser se eleger, se você não tiver recurso, você não se elege. Não tem. Não tem como. O trabalhador vai chegar ao Congresso Nacional Não chega. com esse sistema político? Não chega. Eu gostaria Não de chega. poder entrevistar um cientista social que me desse essa resposta. Né? Então, toda essa coisa de corrupção que passa no Brasil hoje, que estão sendo... A gente precisa, logicamente, que combater essa corrupção, mas nós precisamos mudar o sistema político brasileiro. Porque daí, se não combater, se não mudar, como que a gente vai combater? Né? É essa questão que fica aí para a gente refletir a respeito. Sim. Então, assim, eu acho que nesse é um processo bastante complexo. Eu acho que a nossa sociedade, esperamos que a classe trabalhadora amadureça no sentido de defender os seus direitos agora, porque nós entendemos como um pacto de gerações. Os direitos que nós temos, que nós temos hoje foram conquistados por lutas no passado, né, de pessoas que até pagaram com a própria vida, ou mesmo com a capacidade de ascensão profissional por ter participado do movimento e perderam a chance, porque o capital não permitiu, ou que foram presos, ou que foram torturados, para que nós tivéssemos os direitos que nós temos hoje. E nós passamos hoje, talvez, o risco da nossa geração não deixar para a geração dos nossos filhos e netos aquilo que os nossos antepassados conquistaram com muita luta, com muito suor. Você acha que nossa geração, então, está sendo covarde nesse sentido? Não, eu não diria que nós estejamos sendo covardes, mas nós estamos bastante acomodados nesse sentido. Não estou dizendo em relação a quem está na linha de frente, mas assim, o conjunto da sociedade parece estar inerte diante desses ataques veementes. Né? Existe uma acomodação muito grande na sociedade, até por conta da individualização dessa sociedade. Né? Nós estamos passando por um processo gravíssimo de falta... a nossa capacidade de indignação ela diminuiu sensivelmente. Né? A nossa capacidade de se indignar com o outro que dorme na rua, como a pessoa que está passando fome, como alguém que de repente a gente olha e simplesmente passa e ignora. Então essa coisa da nossa capacidade de se indignar com a dor alheia nos faz extremamente individualista e de vislumbrar que é exatamente isso que a burguesia, que a grande burguesia quer, que a classe trabalhadora cada vez mais se individualiza, cada vez ela acha que ela sozinha consegue resolver os problemas dela, quando na verdade ela não tem a menor chance se não for organizada coletivamente, se não estiver coletivamente organizada. Então esse processo de individualização que nós estamos vendo hoje, ele acaba fazendo uma acomodação no sentido de não conhecer a história de luta para conquistar esses direitos. Então, que é um bom exemplo dessa solidariedade necessária. Eu estou aqui no site da CSP com Lutas, e que é a central a qual o Citigras está afiliado. Sim. E nós temos aqui um evento que aconteceu em homenagem ao assentamento Zé Maria do Tomé, né, que segue sob ameaça de reintegração de posse. Na próxima terça-feira a gente vai ouvir aqui companheiras, né? Vem duas companheiras do MST para a gente poder fazer a entrevista, e esse assunto também vai ser abordado, né? E foi assinado uma moção de solidariedade, né? Todo o apoio aos lutadores pela terra, assinado aqui pelo conjunto dos trabalhadores filiados à CSP com Lutas aqui no Ceará. Esse documento tem os seguintes dizeres, né? Às vésperas de completar 3 anos de existência, o assentamento Zé Maria do Tomé está sob nova ameaça. Após muita luta e resistência de centenas de famílias, com o pronto apoio de um conjunto de organizações sociais da Diocese de Limoeiro do Norte, para ter acesso a direitos fundamentais como terra e água para produzir, que lhes foram negados historicamente, sobretudo após a implantação do megaprojeto Jaguari-Apodi, que tirou dos pequenos para atender aos interesses do grande capital, aqui representado pelas empresas nacionais e multinacionais do agronegócio. Esses trabalhadores depararam-se, nesse momento, com mais um enorme desafio a ser enfrentado. Uma ação de reintegração de posse deferida pelo então juiz federal da 15ª Vara, subseção de Limoeiro do Norte, que exige
a desocupação da área no prazo de 30 dias a partir do dia 6 de abril, sob pena de multa diária de R$1.000, além do cumprimento forçado da desocupação, se for o caso. Ou seja, a CSP Condutas, que é uma organização que reúne trabalhadores urbanos, está solidária à questão dos trabalhadores rurais ligados, né, ao MST, mais especificamente àquele assentamento José Maria do Tomé. Na CSP Condutas nós temos essa peculiaridade, né? Nós não somos só trabalhadores urbanos, somos urbanos e rurais, então é assim que o nome da central é Central Sindical e Popular. Né? Então nós temos esse desafio de unir numa mesma central trabalhadores do campo, da cidade, também os estudantes, né? E todos os movimentos de minoria, feministas, os movimentos LGBTs, enfim. Nós temos feito esse esforço para organizar numa só central todo esse movimento. Né? Então temos essa peculiaridade. É um desafio enorme, muito grande, porque a gente não se caracteriza como uma central meramente trabalhista, né? Mas também sindical e popular. Não só do labor, mas também dos interesses do conjunto da sociedade. Sim. Inclusive, eu acho que o Adriano pode falar um pouquinho. Na semana que vem, na segunda-feira, nós estaremos ajudando a construir a jornada universitária, não é isso? A jornada universitária pela reforma agrária. E no nosso sindicato vai acontecer um evento no Cinema da Terra e vai vir vários convidados do MST. Podemos convidar os nossos telespectadores, rádio ouvintes. Está todo mundo convidado para aparecer. Qual é o endereço do serviço? Rua Floriano Peixoto, 2157, na sede centro, né? Zé Bonifácio, na sede do Sindicato dos Gráficos. E vai a partir das 6 horas. Uma sessão de cinema. Uma sessão de cinema. De debate, né? Junto com o pessoal do MST. Também do MST e também da UFC. Professores da UFC estão ligados também. Professores de História da UFC. E nesse momento está acontecendo também em vários locais, né, de debates, de aulas públicas, que vai acontecer hoje também no auditório da UFC, a partir das 6 horas. A jornada universitária está acontecendo em todo mês de abril, e vai até o dia 4 de maio, se não me engano. Então, a gente não pode perder essa oportunidade de assistir um documentário lá na sede do Sindicato dos Gráficos. Vai ser na próxima segunda-feira, dia 24. Dia 24, a partir das 18 horas, né? 6 horas da tarde ou 6 horas da noite, né? Dependendo de como você enxerga o dia. E aqui os últimos recados para finalizar o nosso programa de hoje, que já são 11 horas da manhã e precisamos ir embora. O lançamento do Plano Popular de Emergência da Frente Brasil Popular, né, lançamento político do Congresso Extraordinário da CUT, 1º de maio, às 8h30 da manhã, nos sindicatos bancários, aqui no centro de Fortaleza, rua 24 de maio, 1289, no centro. Essa é uma convocação da Frente Brasil Popular. Lançamento do livro 100 anos da Revolução Russa, né? Legados e lições. Vai acontecer também aqui no Ceará, seguido de debate. Nós temos aí a informação importante. Outra coisa é que nessa quarta-feira, dia 19, às 14h30, realizaremos uma audiência pública para discutir o direito à vida da juventude indígena. Na oportunidade, será lançado o documentário Na Defesa do Direito à Vida e contra a Violência Sofrida pela Juventude Indígena, conduzido pela Coordenação Nacional da Juventude Indígena, com apoio da Fundação Brasil de Direitos Humanos. O evento acontecerá no complexo das comissões da Assembleia Legislativa e é aberto ao público. O que mais? Nós temos aqui uma audiência pública, essa audiência pública, né, de hoje, às 14h30, com o lançamento do documentário. Ato nacional de protestos contra o Habib's, o dia 26 de fevereiro, dia do assassinato cruel de João Vitor, por funcionários da empresa de fast food Habib's. Nada foi feito para punir os criminosos. João Vitor, uma criança de apenas 13 anos,
foi morta porque pedia comida e moedas na fila de uma das lanchonetes dessa rede, situada na Zona Norte de São Paulo. O Habib's, apoiado pela grande mídia burguesa, vem legitimando a morte de João Vitor, jogando sobre ele a culpa por sua própria morte. Como se não bastasse, uma série de fatos suspeitos sucederam desde então. E hoje vai ter um ato que vai acontecer simultaneamente em várias cidades do Brasil. Aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, vai acontecer às 18 horas naquela unidade do Habib's que existe na Avenida 13 de Maio. Mais algum recado? Vamos lá. Justiça para João Vitor. Temos aqui a livraria Antônio Gramsci e o autor André Malina convidam para o lançamento do livro Gramsci e a questão dos intelectuais. Dia 27 de abril, às 18 horas, na livraria Antônio Gramsci, que fica na rua Alcino Guanabara, número 17, térreo, na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Mais alguns recados, se vocês quiserem que seja lido aqui pelo programa Democracia no Ar e entrar aqui na página também Democracia Participativa do Facebook, é só mandar para o telefone 98206-3106, é o nosso WhatsApp, o código de área é 85. Agradeço muito a presença de Rogério Andrade, Adriano Sena. Estamos encerrando aqui o nosso programa Democracia no Ar de hoje, com um atraso de 4 minutos. E eu passo a palavra a ele, o homem da voz de ouro, para fazer o encerramento oficial do programa Democracia no Ar de hoje, Jonathan Neto. Democracia no Ar. Como você bem falou, Márcio, 11 horas 4 minutos. Acabamos de conferir o programa Democracia no Ar, aqui na sua web rádio Atitude Popular, com retransmissão pelas rádios Liberdade AM 1310, ainda Canudos FM 104,9 de Boa Viagem, web rádio Fetrace e também você que acompanhou através da página Democracia Participativa aí no Facebook. Apresentação, produção, todo o conteúdo, Márcio Rodrigues. Abertura técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Democracia no Ar é o programa do movimento Democracia Participativa. Temos o apoio cultural da Fetrace, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sintaf. Nova edição do programa amanhã, com certeza, a partir das 10 horas da manhã até as 11 horas. Continuem